Antes da gente dar o próximo passo, a gente vai brincar aqui um pouco, então. E a brincadeira é a seguinte, assim, a gente sabe que entrevistas nesse contexto de live, que a gente está em ambientes separados, muitas vezes, por causa da conexão de internet, principalmente para quem é de quebrada, às vezes dá aquela travada e aquele enrosco, aí você pergunta, a pessoa demora para responder. Não é o caso aqui hoje, pelo que eu estou vendo. Mas então a gente vai brincar de completar uma frase, onde a gente só pode falar uma palavra, cada um de cada vez, e a gente vai tentar descobrir que frase que vai dar. Eu começo, e a palavra que eu vou usar vai ser fui. Embora. Por quê? Às vezes chovia. E eu, Demorava. para chegar. No trem. É isso, então é isso. Chegamos no trem. Chegando. Só que olha que curioso. A pessoa que fala tanto de trem também já viajou o mundo, já foi para a Irlanda, para a África do Sul, já foi para lá e para cá. Mas aí a pergunta que eu te faço é: o que Perus tem que nenhum desses lugares tem, amiga? Que eu sei que você é a embaixadora de Perus. E aí daí a gente parte para o trem. Então me fala da sua relação Muito com legal. Perus. E de Acho que, que você. aliás, deixa eu organizar. Sua relação com viagens e com Perus. Perus é meu marco zero. E eu acho muito importante a gente entender, conhecer os nossos marcos zeros, porque aí isso faz com que a gente tenha segurança e um porto para ir para qualquer lugar do mundo sabendo que você tem para onde voltar. Perus, para quem não conhece, fica na região noroeste da capital de São Paulo. A gente se apega um pouco, né? Paulistanos são um pouco regionalistas, né? Porque a gente tem muito essa questão da zona sul, zona norte, zona leste. Acho que para quem escuta Racionais está muito ligado, que eles citam bastante isso também, citam os bairros e tal. E eu também sou uma pessoa bem regionalista. Então, Perus, né, fica aí nessa região noroeste, que é muito querida, assim, por todo mundo que mora para os lados de cá, né, da ponte para cá. Perus é importante não só para mim, mas para todo o Brasil. Isso porque em 1923 foi criada a primeira fábrica de cimento do Brasil, aqui em Perus. E aí você fala, pô, então quer dizer que o cimento dessas primeiras décadas saíram de Perus? Sim, exatamente. E então Perus é o marco zero não só da Jéssica, mas de vários locais, né? Inclusive, especula-se que o cimento utilizado na construção de Brasília, né, posteriormente, também foi boa parte saído de Perus. E outras construções importantes, né, em São Paulo, como o Viaduto do Chá e tal. Então, isso para a gente coloca a gente dentro do mapa do Brasil, da importância para o nosso bairro, para o nosso território. E Perus, embora seja um bairro muito distante do centro de São Paulo, fica mais ou menos uns 25, 30 quilômetros, né, da Estação da Sé, né, que é o marco zero da cidade, ele foi muito importante porque uma das primeiras estações de trem da cidade de São Paulo foi Perus, mais ou menos em 1887 que ela foi criada. Então, a estação de trem aqui de Perus é um marco histórico, né? É um projeto histórico assim da cidade. E ela precisa ser sempre reservada, né? Resguardada, né? E lembrada por nós. É muito interessante porque era São Paulo Railway, então ela tinha poucos pontos de parada e a população do bairro começa a crescer no entorno da estação. Inclusive a fábrica vai ser próximo da estação e tal. Aí tem um outro marco muito importante para a gente, que é, para além da fábrica ter sido a primeira, a fábrica também foi palco da primeira grande greve do Brasil. Pô, mas a gente sempre conheceu as greves lá do ABC, né, do Lula e tal. Então, Sim. as greves do ABC, elas tiveram como inspiração e até como mentor o advogado da fábrica de cimento, do sindicato da fábrica de cimento de Perus, que era o Dr. Mário Carvalho de Jesus. Ele trouxe para os trabalhadores da fábrica aqui de Perus o conceito da não violência ativa, que o Gandhi utilizou, Martin Luther King e tal, mas que aqui, imagina, um monte de trabalhador que, não violência ativa, não gostei desse nome não, usava-se a firmeza permanente, tanto que eu brinco,
Tá ligado no Aham. termo? E aí, firmeza? Nasceu em Perus. Brincadeira, gente. Eu não tenho esse dado, mas a gente gosta de brincar. A firmeza permanente é a gente entender que a gente tem que ser firme permanentemente. Não só no chão da fábrica, não só na hora que a gente vai para um piquete, que a gente vai para uma manifestação. A gente tem que ser firme em todo momento, inclusive na nossa casa, nas relações com as nossas famílias, né, dos homens daquele momento com as suas esposas. Então, são dois marcos que fazem com que Peru seja extremamente importante para a história do Brasil. E também tem um terceiro, que na década de 70 foi um dos primeiros movimentos ambientalistas do país. Mulheres periféricas, cansadas do pó de cimento jogado sobre as suas roupas. Não, a mulher ficou ali, 3 horas lavando a roupa, e aí o pó de cimento caindo. Pô, não dá, né, gente? Precisa dar um jeito, tem uns filtros aí nessa fábrica. E aí foi que elas saíram em marcha, né, com o movimento Pó de Cimento Esmaga a Vida. É considerado um dos primeiros movimentos ecológicos do país, que eu acho interessante pra caramba de falar. Pô, a gente estava na década de 70 vivendo uma onda feminista no mundo todo, né? Eu acho que é uma das grandes ondas feministas. E aí, de repente, num bairro periférico, super distante, que talvez as mulheres nem acessassem, né, esses conteúdos dessas ondas feministas, mas elas também estavam fazendo um movimento que, por mais que elas não chamassem de feminista, também era super em prol dos direitos de mulheres, né, trabalhadoras. E aí, não mais importante que, né, também importante, Perus, um bairro muito conhecido porque na década de 90 a gente teve a abertura da vala clandestina comum, aberta durante o período da ditadura militar. Então, o Capo Barcelos fez uma grande reportagem, né, e desvendou isso. E a Erundina, né, ela era prefeita na época, ela autorizou a abertura e começou, então, a fazer o trabalho mesmo, né, de saber quais eram esses corpos, que eram de pessoas que foram vítimas da ditadura militar. Aí não só presos políticos, mas vítimas do Esquadrão da Morte, vítimas de meningite. Tudo isso aconteceu em Perus, gente. Então a gente precisa conhecer Perus, e aí virou uma questão de honra para mim, Juliano, levar a história de Perus em qualquer lugar que eu fosse. Salve! E aí, curtiu esse vídeo? Então, se você está chegando aqui agora, deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona. Toda segunda e quarta às 9 da noite tem o Ao Vivaço, que é uma live de 1 hora onde a gente bate um papo sobre vários assuntos, dá risada e interage, é bem legal. Vem participar que você vai gostar também. Os sketches saem no YouTube a qualquer momento, sempre que eu tiver tempo para produzir e editar, e aí eu publico e aí eu aviso nas minhas redes sociais. E os cortes é a mesma coisa, cada live gera alguns conteúdos de corte que eu vou publicando ao longo da semana conforme eu tenho tempo. Se você ainda não me conhece, aqui embaixo tem a descrição com as minhas redes sociais, é só me seguir lá e por lá eu vou avisar todas as novidades sempre que sair vídeo novo. E como tudo isso dá um trabalhão, eu peço para você me ajudar fazendo o mais básico, né? Assim, curte esse vídeo, comenta se você tiver alguma coisa para comentar e por favor compartilha com alguém que você acha que vai gostar também desse tipo de conteúdo, beleza? Valeu!